Vou começar agora. Bem-vinda aí, Eliuenay, Taislane, que chegaram agora, né? Pessoal, vamos começar. Acho que os outros colegas não vão aparecer, e se aparecer, eles acompanham com a gente. Seguinte, voltando aí ao que nós discutimos. Foi falar de amiguinho, chegou o Jonas. Voltando ao que nós havíamos discutido. Até agora, nós tratamos da filosofia. Filosofia grega, filosofia medieval, filosofia contemporânea, filosofia moderna, pós-moderna. Nós tratamos das ideias filosóficas. E hoje, e na próxima aula, nas próximas aulas, nós vamos tratar da filosofia voltado para o direito, né? Da filosofia voltado para o direito, da filosofia do direito. A disciplina nossa é filosofia e filosofia do direito. Então, um outro barco aí para a gente, né? Tá discutindo. Então, o que seria essa filosofia do direito, né? Seria basicamente uma área de investigação filosófica, né, que vai tentar estudar, discutir o objeto principal aí, que é o direito, né, os fenômenos jurídicos, os fenômenos do direito, que tem como instituto que obter decisões mais justas, a filosofia do direito por meio de reflexões e questionamentos. Ele vai buscar a verdade real, a verdade processual, tentando fazer essa aplicação dentro do mundo jurídico, né? E aí aquela pergunta que a gente faz sempre no primeiro dia de aula, né? O que é o direito? Né? O que é o direito? E é exatamente essa pergunta cerne da filosofia do direito, né? Porque quando nós pensamos no direito, né, quando nós temos esse questionamento nos orienta a um processo de reflexão, né? Aí ele nos puxa a um processo de especulação, de indagação do problema, de indagação de soluções, de caminhos a serem tomados, né, de como aplicar. Né? Então, assim, a filosofia do direito não diz respeito a perguntas sobre a natureza do fenômeno jurídico, mas sobre quais elementos estão em jogo quando ele é discutido. Vocês estiveram na palestra do Kleber, né, do Kleber Neto, na semana passada. Vocês perceberam, né, nós discutimos isso na aula passada, aula de terça-feira de teoria. Vocês perceberam que ele citou uma série de filósofos para tentar justificar, né, ele se embasou quase que numa aula de filosofia, né, para poder discutir com vocês, né, os aspectos do Estado panteocrático lá de direito, né, a questão da fake news, o posicionamento dele, por que ele entende ser inadequado, a parte jurídica, que aí entra dentro do preceito normativo. Então, quando nós falamos de filosofia do direito, nós estamos analisando, né, os elementos que estão em jogo, a essência, a questão de preceito de liberdade, de valores de dignidade, ok? Então, os filósofos, né, a grande maioria dos filósofos do direito, eles são filósofos de formação, né, e também são juristas. Então, eles criam essa situação ambígua aí da filosofia com a parte normativa. Todos aqueles que a gente estudou, a Gamaben, o Sartre, o Foucault, todos eles têm na sua formação um aspecto filosófico, além da formação jurídica. Então, na filosofia do direito, o questionamento que orienta a reflexão é o conjunto de especulações e suas consequentes indagações de que tratam dos problemas jurídicos, partindo dos seus fundamentos, sem se preocupar com ordem prática. Isso significa o quê? A filosofia aplicada ao direito. Então, dentro da filosofia do direito, o questionamento e a reflexão, eles passam a ser características da filosofia que são incorporadas dentro do direito. E ele contribui o quê? Para o melhor entendimento, né? Ele nos abre o pensamento, ele nos abre a mente para poder tentar melhor compreender, melhor perceber a essência, né? As perspectivas da prática jurídica. Então, assim, eu posso até afirmar para vocês que a filosofia do direito não é uma disciplina jurídica, tá? É a própria filosofia voltada para uma ordem de realidade. Isso é, inclusive,
é uma definição do professor Miguel Reale, tá? É uma realidade jurídica, ok? E o direito, ele sendo universal, qualquer lugar do mundo onde existir a humanidade, onde existir a sociedade, onde houver vida em sociedade, em coletividade, vai ser necessário a existência de direito, de norma. Norma essa que vão visar regular a convivência e a vida social das pessoas, né? Eu até mencionei com vocês na primeira aula nossa da vida em sociedade, se eu não me engano, foi na aula de teoria do direito. Eu disse para vocês que o homem, ele é fadado a viver em sociedade. O homem que vive só, o homem que vive isolado, ou ele é um deus, ou ele é um bruto, né? Então, inclusive, isso aí é uma frase, não foi de filosofia, que isso é uma frase filosófica, se eu não me engano, é do Aristóteles. E aí, o homem, ele vive em sociedade. Nós nos fazemos pela sociedade. O primeiro elemento social que nós temos é a nossa família. A família é o primeiro cerne da nossa relação social. E o direito, enquanto filosofia, ele é exatamente isso. Ele visa promover uma realidade jurídica. E o direito ele vem regular, ele vem resguardar, ele vem planificar o modo de vivência em sociedade, de modo a criar mecanismos, né, até de cunho universal, que podem assegurar uma boa relação, uma boa convivência social. Então, se a filosofia do direito é aplicada ao direito, é uma visão filosófica a respeito do fenômeno jurídico, né? É o filosofar sobre o direito, não? A gente tentar discutir os elementos do direito, né, através de questionamentos, né, sobre a sua essência, sobre os seus valores, sobre as suas legalidades, né, as suas aplicações, as suas influências na vida social. O filósofo autêntico, e não um mero espectador de sistema, como um verdadeiro cientista, um pesquisador incansável, que procura sempre renovar as perguntas formuladas, no sentido de alcançar respostas que sejam condições das demais. Nós, enquanto filósofos do direito, enquanto pensadores do direito, né, isso é um texto do Miguel Reale que eu falei para vocês, enquanto pensadores do direito, nós nos prontificamos a constantemente estar analisando, compreendendo, questionando, indagando, buscando alternativas de transformação social normativa. O grupo de vocês, por exemplo, a turma de vocês, nós estamos discutindo algo extremamente interessante, e a gente faz filosofia. Olha na disciplina integradora. A gente está discutindo um tema extremamente complexo, a gente está discutindo sobre a questão dos refugiados, e quando a gente vai discutir sobre os refugiados, a gente faz uma série de indagações. O Marlon não estava na aula de teoria, e aí eu citei algumas vezes, inclusive, o Marlon, e aí, como ele está aqui agora, eu repito, o Marlon fez alguns questionamentos que são filosóficos. Olha, estão vindo os refugiados aí, tudo bem, mas e o brasileiro que está sem emprego? Quantos milhões de brasileiros a gente não tem empregado, que está desempregado? Como é que fica? Eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou ter algum ganho com ela? Então é só mera bondade. Então, já que eu vou fazer bondade, por que eu não faço bondade com a minha gente, com o meu povo? Obviamente, o Marlon não falou com essas palavras, mas deu para entender isso. E é muito do sentimento quase que coletivo. As pessoas, os refugiados merecem o amparo, merecem os cuidados, mas como que nós vamos cuidar se o nosso povo está desamparado? Isso é filosofia do direito. Nós temos o aspecto normativo e a gente fica indagando, a gente fica questionando, a gente fica refletindo, a gente fica buscando uma solução, a gente fica buscando uma alternativa, para melhor aplicação.
A filosofia ela não se aquieta diante das explicações postas, né? Aquilo que é apresentado. Através de incansáveis questionamentos, ela busca o quê? Explicações para entender a realidade diante da vida. A gente não aceita, nós, operadores do direito, nós não podemos simplesmente aceitar aquilo que nos é falado, aquilo que nos é apresentado. A gente tem que buscar a essência, a gente tem que buscar a informação, a gente tem que saber se é ou não é. E aí nós começamos a discutir, né, na aula, na aula, não sei se foi com vocês, eu sei que eu fiz isso esses dias. Tá tendo esse movimento, né, The Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. E aquela indagação, será? Será que são apenas vidas negras que importam? Ou serão que as vidas humanas importam? Independente da cor? Independente. Eu acho que quanto mais fazem isso, mais aumenta o racismo. Exato. Mais aumenta o preconceito. Né? Na verdade, as vidas humanas importam. Eu entendo, né, a questão da crueldade com que foi lá nos Estados Unidos, mas, e aí você tem, em outras circunstâncias, se quem tivesse matado fosse um bandido, né, se fosse um criminoso negro, teria dado essa repercussão? Acho que não. Então, assim, esses posicionamentos normativos, só que não estão errados. Ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, eu entendo que não estão errados. Tem que levantar... Oi, fala comigo, Marcelo. Professor, mas existe uma situação bem, assim, relativa nesse caso, porque eu estava vendo uma reportagem hoje interessante, não sei se o senhor lembra, daquele soldado aqui no Brasil, que ele foi reconhecido por um grupo de traficantes. Sim. Esse soldado estava paisando e se exercitando ao ar livre, foi onde que eles pegaram ele, fizeram ele refém e torturaram ele até a morte. Ele era um soldado negro da polícia. Sim. Aí fica aquela situação que hoje a mídia, os noticiários, tudo quer defender. Não estou sendo preconceituoso aqui, professor, já corrijo de uma vez. Quer defender um homem negro que foi morto por um policial branco, porém, na situação passada, quando se tratava de um soldado negro, que era um policial, que já a inversão do que aconteceu, por mais que foi criminosos que fizeram a sacanagem, não polícias, mas não foi tanto divulgado, não houve protesto, a mídia não se posicionou, ninguém falou nada. Por quê? Porque se tratou de ser um policial, ele era negro também. Mas exatamente, a indagação que eu estou fazendo, Marcelo, é essa. Vidas negras importam, sim. Mas, além das vidas negras, importam todas as vidas humanas. Brancas também. Brancas, amarelas, vermelhas, pardas. Todas as vidas humanas importam. Poderia até melhorar. Todas as vidas importam. Né? Então, assim, o fato é aquilo que você colocou, o fato é bandeira, bandeira para a luta. E eu faço crítica porque eu até bati, né? Esses dias o pessoal do Podemos, eles estão tentando levantar aí questão de tornar hediondo o crime de corrupção, né? Criar hediondez. E aí o pessoal indagando, eu participando de alguns fóruns deles, vamos falar assim, e eu virei e falei, olha, para mim, na minha visão, eu, Cristiano, vale mais um bandido, um criminoso, um assaltante, de carro, um homicida, do que um corrupto. Né? Para mim, o crime de corrupção, se não houvesse vedação constitucional, ele tinha que ser perpétuo, se não, pena de morte. Uhum. Com a expropriação do patrimônio. Isso é um posicionamento meu. Posicionamento pessoal meu. É um crime que eu não admito. Acho que é um dos poucos crimes que na vida social ele causa um grande abalo coletivo. Sim.
Hoje, no Brasil, se nós estamos em crise, se nós estamos com um problema na área de saúde, se dá corrupção. Diz que em Patinga foi gasto 110 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais, só nos primeiros 4 meses do ano, quadrimestre. Eu quero saber, na área de saúde, eu quero saber aonde estão esses 100 milhões que foram gastos na saúde de Patinga. Absurdo, né? Eu quero saber onde estão esses 100 milhões que foram gastos na saúde de Patinga. Aonde... Fala, Marlon. Na verdade, ô Cristiano, voltando ao assunto do Marcelo aí, ó, eu acho que o racismo ele começa pelos próprios ofendidos. Por exemplo, quando eles se criam uma cota racial, um exemplo, a própria pessoa, a instituição que criou essa cota racial, ela já não luta pela igualdade, porque se ela criou uma cota racial, ela está diferenciando, entendeu? Então, assim, como é que uma pessoa quer criar direitos iguais, sem que ela mesma crie uma cota racial? Se ela é a favor da igualdade, ela tem que tratar os negros como iguais, entendeu? Então, esse assunto aí, eles é estranho demais. Concordo, não. E aí, e essa é a parte interessante da filosofia do direito. Né? Porque nós... Oi, Nai. Senhor professor, o senhor como formado em direito, o senhor tem como olhar isso, negócio de quanto gastou e quando foi isso? Eu vou começar a movimentar para ver se a gente concorda, se a gente encontra, né, essas informações. Tá. Foi apresentado na Câmara, eu vou tentar pegar lá na Câmara. Diz que apresentaram na Câmara os gastos, eu quero ver onde foi gasto. Mas esse gasto foi feito na Prefeitura de Patinga esse ano. No portal da transparência, ele é todo maculado. Exatamente. O portal da transparência não tem nada de transparência. O portal da transparência. Hein? Tem nada de transparência, não. O portal da transparência é opaco. Pois é. Maracutaia é purinha. Isso é ano de eleição. Esses 100 milhões da saúde, uma parte vai para o bolso para fazer patrocínio político, com certeza. Ano eleitoral. É tristeza. E assim, é interessante essa parte da filosofia, por quê? Porque nós, enquanto juristas, enquanto estudiosos do direito, nós vamos construindo a nossa ciência, né, o direito, a nossa interpretação, através de pontos, né, a partir de alguns pontos, de alguns pressupostos que são fornecidos por códigos, por leis, e isso nos dá uma certa segurança, né, um porto seguro, né, para a gente desenvolver o trabalho, e até mesmo para o juiz. E a filosofia do direito é exatamente a questionar. O que a gente está fazendo nessa discussão que nós fizemos aí, por exemplo, que nós citamos a questão de cotas, nós filosofamos, porque a gente começa a discutir valores, né? Nós trabalhamos de uma forma prática com os conceitos de justiça, conceitos de igualdade, conceitos de bem comum, moralidade, e a gente adapta, né, essa aplicação de uma forma busca adaptar de uma forma adequada, né? E para isso a gente precisa saber o significado e os vários sentidos. O Marlon questionou aí, ó, a filosofia promovida pelo Marlon. E, de fato, ele virou e falou assim, olha, eu vou promover igualdade, eu não tenho que criar uma lei que vai transformar de forma desigual. E aí eu faço um paralelo, tá, com você, viu, Marlon? Esse preceito, eu sou a favor de cotas sociais, não raciais. Cota socioeconômica. Tá? Por exemplo, se o sujeito estudou lá na particular a vida toda e pagou a particular, ele pode muito bem pagar a faculdade particular dele. Se ele estudou lá na particular com bolsa, ok, ele foi bolsista integral, então ele vai ter lá direito a concorrer a uma faculdade federal. Ele estudou a vida toda lá na pública, ele vai ter direito a concorrer a uma vaga na federal. Ah, não, ele estudou como bolsista parcial. Então, ele concorre ali um financiamento parcial na particular. Sabe? Então, assim, são situações que, pelo menos, posicionamento meu, do Cristiano, que tem que ser feito.
né? Eu estudei a minha vida toda numa escola particular e tenho tristeza por isso, sabe? Tenho tristeza por isso, porque meus pais optaram por colocar numa escola particular porque na escola pública eles não viam condições de desenvolvimento, pelo menos na época. Não sei como é que está agora, né? Creio que não esteja muito melhor. Então, assim, há aquele arrependimento. Poxa, peraí, eu pago tributo, eu pago, eu contribuo com o enriquecimento do Estado. O Estado tem a obrigação de garantir a saúde, está lá nos direitos sociais constitucionalmente assegurados, saúde na educação, e aí o Estado não me entrega educação de qualidade. Eu tenho vontade, eu tenho interesse de ter saúde, mas o Estado não me garante saúde de qualidade. E quem promove a legislação, ele não está nessa saúde do Estado, ele não está no SUS. Os nossos senadores, os nossos deputados, eles possuem plano de saúde pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Eles vão ser atendidos pelo Sírio-Libanês, pelo Albert Einstein, Sarah Kubitschek. Eles não vão pegar uma fila do MUPA, eles não vão entrar na fila do SUS. São situações que a gente tem que pensar, é retórica. Como eu estou como eu estou me entrando, né, no meio político, aí eu tenho estudado. Algo que eu não sabia, e eu falo com vocês que não sabia. Deputados, senadores, eles não pagam imposto de renda. Eles são imunes. Eu não sabia disso. Eu vou ter que aprofundar para ver se essa informação que eu obtive, se ela não está desatualizada, né? Se ela não está... Quem não paga? Imposto de renda. É quem? Isso é um Deputado? absurdo. Deputados, absurdo. senadores... Deputados, senadores, não pagar imposto de renda. Vereador, será que não paga também, não? Vereador? Não, é isso que eu até vou procurar. Porque isso aí é um absurdo. Absurdo mesmo, porque cada vez que pega lá, na bocada lá, é 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 e vai embora, vai borrachinha. Então, assim, então você tem... Aí, ó, buscando aqui uma decisão, são para corrigir, tá? O que eu li, falei, ó, é uma decisão, o 14º e o 15º salários dos deputados e dos senadores que são livres de um imposto de renda. Tá bom? 14º e 15º. E eles não pagam imposto de renda sobre as verbas indenizatórias. Então, para corrigir aqui a minha fala. Então, assim, olha o absurdo. Vou indagar. Tudo que eu ganho, eu tenho que pagar imposto de renda. Tudo que vocês ganham, vocês pagam imposto de renda. Então, assim, a gente pode fazer esse trabalho filosófico em cima dessas observações, né, em cima desses posicionamentos, né? E é interessante que, como nós passamos, a filosofia do direito passa pelo processo de interpretação, né, dos significados, é interessante perceber que os legisladores, eles não cuidaram de dar significados para as expressões. O que é igualdade, o que é justiça, o que é bem comum, né, o que é moralidade. E porque, a partir dessas indagações, inicia o significado do direito. A filosofia, enquanto ciência, ela vai acumulando saberes históricos, culturais da humanidade, vai procurando o quê? Explicações para o conceito e o sentido dos princípios jurídicos. Enquanto, para nós, aplicadores do direito, nós temos que procurar conhecer a norma e aplicá-la com esse nosso conhecimento de filosofia. Por isso que essas matérias introdutórias que nós estamos tendo, filosofia do direito, teoria do direito, que também faz parte da filosofia, elas são extremamente importantes, porque elas nos permitem, elas nos proporcionam uma carga de conhecimento e de humanidade que futuramente vai nos auxiliar no desenvolvimento dos nossos trabalhos.
nós seremos juízes mais humanos, nós seremos promotores mais humanos, nós seremos delegados mais humanos, nós seremos defensores mais humanos, nós seremos advogados mais humanos, né? Nós seremos operadores do direito com um olhar mais humano, um olhar mais filosófico, né? Para o universo jurídico, essa filosofia, ela traria o que? Uma inquietação, né? Para lidar com todo um processo na busca da verdade, para compreender dentro do caso concreto as respostas necessárias, o quê? Para satisfazer, não a vontade daquela pessoa que vai julgar, né, para o fato dela estar com a razão, mas para poder encontrar dentro do que é apresentado, né, dentro das evidências, qual é a verdadeira razão e tentar o quê? A melhor forma de aplicação do direito. Então, o estudo do direito, ele fica incompleto se não alcançar seu nível filosófico. A ciência jurídica, né, ela depende de conteúdos filosóficos. Nós vivemos em sociedade, e a filosofia faz isso, ela busca conhecer, ela busca questionar, né? Lembra lá do Sócrates, a indagação, né? O que é beleza? O que é certo? O que é errado? O que é feio? O que é quente? O que é frio? Você faz aquelas indagações sobre o modo de viver. E nós vivemos sobre a égide da jurisdição, da norma, né? Então, por isso que a ciência jurídica, ela depende desse conteúdo filosófico. Tanto a interpretação do direito, como a forma de desenvolver do jurista tem fundamentos o quê? Em alguma filosofia. Por isso que a filosofia não pode ser afastada do direito. Para nós trazemos no nosso desenvolvimento os nossos valores religiosos. E o que seria a religião, se não um aspecto filosófico? Né? A religião, ela é composta de uma série de elementos filosóficos. É uma construção de filosofia que a gente implementa como modo de viver. E isso acaba influenciando. Né? Então, nós temos essas necessidades. Né? A filosofia do direito, ela não é, igual nós mencionamos, ela não é uma disciplina jurídica. É uma própria filosofia voltada para uma realidade jurídica. Né? A gente pode, inclusive, nem pode dizer que ela é uma filosofia especial. Porque na medida em que se ela se preocupa com alguma coisa, né, ela possui um valor universal, uma experiência histórica e social. O direito, ele se preocupa com tudo, ele se preocupa com o macro. Tanto é que as nossas normas, por exemplo, as nossas normas, elas são condicionantes, né? Elas são voltadas para a ação, são mecanismos de ação, de conduta normativa. Elas não são definidas por casos concretos, né? Eu iria falar que ela não é números apertos, ela não é fechada, né, a casos explícitos, previamente previstos. Você tem ali uma situação em que há possibilidade de aplicação normativa desde que haja a incidência da conduta. Então, quando você fala matar alguém, não importa para mim como eu vou matar, não importa a crueldade, não importa o instrumento, não importa as condições, as razões, os porquês. Matar alguém é crime, ponto. Tá lá. É um tipo aberto, né? Uma conduta. E quando a gente fala matar alguém, a gente sabe que matar, ela vem do significado o quê? De retirar a vida. Né? Matar significa retirar a vida. Matar é um símbolo. E esse símbolo, ele possui esse significado para nós, que é retirar vida. Se eu falar assim, olha, o Marcelo matou o Marlon, você já entende que o Marcelo retirou a vida do Marlon. Eu não preciso dizer que o Marcelo matou o Marlon por meio de estrangulamento. Marcelo matou o Marlon usando uma faca. Marcelo matou o Marlon. Não preciso falar. Eu não preciso dar essa explicação, né? Não preciso dar esse pormenor que você já consegue compreender que houve o quê? Houve a mitigação, o abreviamento, né? O abreviamento da vida de alguém. Por isso que o direito, né?
essa é uma realidade que a filosofia ela tenta imperar. O direito é a realidade universal. Onde quer que exista o homem, existirá o direito como expressão de vida e conveniência. Né? Esse é outro aspecto. Nós vivemos dentro de uma sociedade conveniente, uma sociedade normatizada, uma sociedade adaptada. As pessoas transformam os locais, os seios sociais, pela sua necessidade, pela sua conveniência. Eu vou transformar o lugar que eu moro, a cidade que eu moro, o país que eu moro, o estado que eu moro, aplicando normas que lhe são convenientes ao meu projeto, que é uma infelicidade, que a gente esquece o valor da política, que seria a coisa pública, a coisa da sua coletividade. É exatamente por ser o direito fenômeno universal é que ele é suscetível de indagação filosófica, pois a filosofia não pode cuidar senão daquilo que tenha sentido universalmente válido. Falar em vida humana é falar também em direito. Daí se evidenciando o quê? Os títulos existenciais de uma filosofia jurídica. A filosofia jurídica, a filosofia do direito, ela deve refletir-se o quê? Na mesma necessidade de especulação, dos problemas jurídicos, da sua, as origens, das raízes dos problemas jurídicos. Independente do quê? De preocupações imediatas de ordem prática. Então, quando eu penso na filosofia do direito, eu penso na raiz, no porquê. Vocês, semestre que vem, vocês vão começar direito penal. Vocês vão estudar a teoria do crime. Direito Penal 1 fala sobre a teoria do crime. Por que existe o crime? O que leva alguém a praticar atos delitivos? A gente começou, no início da nossa aula, a gente estava discutindo. Eu citei aqui, o movimento Vidas Negras Importam. Black Lives Matter. De onde vem o racismo? O que é o racismo? Quando é que nós aprendemos sobre o racismo? Eu posso dizer para vocês que o racismo é algo que você absorve vendo, porque nós não nascemos com ele. E é algo simples, a gente não nasce com isso. Você pode pegar crianças brancas, negras, amarelas, vermelhas. Se você colocar juntas, elas vão brincar. Elas vão brincar. Elas vão conviver pacificamente. Elas vão viver harmoniosamente. E aí vem aquela indagação. Mas e quando é que vai surgir o racismo? Racismo é um crime. Ele é universal. Ele é externo. Ele é exógeno. Ele é criado pelo próprio homem. Na verdade, o racismo não existe. É um aspecto convencional. Prática degradante existe, que aí a gente chama condições análogas a racismo. Que aí acaba sendo o racismo propriamente dito, conforme a legislação estabelece. Essas indagações que nós fazemos, a raiz do problema jurídico. A gente não está preocupado com as soluções imediatas, a ordem prática. Quando a gente estuda, a gente questiona a origem, a gente está filosofando. Enquanto o jurista ele constrói a sua ciência, partindo do pressuposto fornecido pela lei, o filósofo do direito converte em problema o que para o jurista vale como resposta, ou ponto assente imperativo. Foi aquilo ali que o Marlinho colocou, olha que legal, o Marlinho agiu efetivamente como filósofo do direito.
Ele virou e falou assim, olha, se eu crio uma lei dando mais privilégios, eu estou falando que ele não está igual, eu estou criando uma discriminação, e isso vai virar um preconceito, e vai virar uma conduta do racismo. Esse movimento, né? A missão da filosofia do direito é o quê? Criticar a experiência jurídica, no sentido de determinar as suas condições transcendentais, ou seja, aquelas condições que servem de fundamento à experiência, tornando-a possível. A contribuição da filosofia do direito está no campo prático-teórico, como forma de abrir os horizontes, abrir a mente para outras possibilidades, outras alternativas, outras propostas e outros entendimentos. Né? Então, sim, a filosofia do direito, ela busca nos proporcionar o quê? Abrir os nossos olhos, abrir a nossa visão, né? Ampliar o nosso horizonte, ampliar a nossa percepção, a nossa possibilidade de interpretação. É isso que a filosofia do direito ela está nos propondo. A filosofia do direito tem uma série de funções, uma série de metas, uma série de tarefas, né, que ela vai buscar. A filosofia do direito busca o quê? Proceder à crítica das práticas, das atividades e das atitudes dos operadores do direito, tentar compreender. Eu discuti com vocês, né, a questão na aula de terça-feira, na aula de teoria, a gente estava falando sobre o Estado totalitário, né, o poder, o totalitarismo judiciário. Vou fazer um paralelo aqui para vocês hoje. Hoje estava no escritório, estava manifestando num processo uma fraude contra credores, né, uma fraude processual, e o juiz, ele deu uma decisão mandando suspender uma penhora que eu consegui fazer num bem do devedor. O juiz não leu sequer o processo. Ele falou que no processo, que a data do documento juntado, ele era anterior ao cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença, ele era de março de 17. O documento juntado, ele tem a data de junho de 17. Pelo que eu saiba, março vem antes de junho. E aí você percebe, né, a indagação, essa atitude. Por que ele age dessa forma? Porque eu, advogado, eu tenho que ter o cuidado, eu tenho que ter o zelo de ler os documentos, de apresentar os documentos. E um juiz, um promotor, ele não precisa se preocupar com isso. Ou ele não se preocupa com isso. Por que isso acontece? Então, a gente tem que verificar. Avaliar e questionar a atividade... Só assina. Oi? Só assina. Só assina. Quando assina, né? O que tem de processo gratuito, o juiz não está nem sabendo. Justiça gratuita. Eles concedem a justiça gratuita e o juiz não está nem sabendo. Quando a gente vai ver, o camarada está cheio de bens. Acontece. Esses divórcios gratuitos, sabe? Mas você tem uma situação. O fato da pessoa ter bens não significa que ela tem renda. Mas se vendesse uns 2 imóveis, uns 3 veículos, não, mas aí veículos, daria para pagar o processo. Mas aí você não pode exigir isso. Você não pode exigir isso. É renda. Renda é aquilo que entra. Se ele tiver rendimentos, por exemplo, se for imóveis de aluguel, os aluguéis são os rendimentos, ok. Agora, se são bens imobilizados que não geram renda, eu não posso obrigar o sujeito a dispor para poder o Estado garantir a justiça, não. O acesso à justiça. Você entendeu? Então, não é porque...
Não é porque eu tenho um grande patrimônio que significa que eu tenho renda. Não. Eu posso ter um grande patrimônio e não ter renda. Como assim? E ser pobre? Oi? Eu posso ter um grande patrimônio e ser E não pobre? Legalmente, sim. O Lula é sim. Legalmente, sim. Por exemplo, se esse patrimônio, vamos colocar eu, Cristiano, estou aqui, se eu adquiro um patrimônio e eu faço uma doação, eu dou todo o patrimônio para os meus filhos. Exemplo. Dou lá casa, apartamento, fazenda, carro, dou tudo para os meus filhos. E fico com usufruto para mim. Enquanto eu viver, eu vou ser usufrutuário. Meus filhos só têm o domínio nu. Eles não têm nada, Sim. mas eles vão ter um monte de patrimônio. Você entendeu? E eles não podem fazer nada. Enquanto eu for vivo, eles não vão poder fazer nada com o imóvel. Olha, tá vendo? São aspectos que a gente tem que questionar. Neste caso aí, né? Não, sim. Eu estou Mas te dando exemplo. Eu falo nos casos que a pessoa tem tem um patrimônio grande. A gente vê as viagens no Facebook, nas redes sociais. Aí depois coloca no divórcio lá que o juiz concedeu a justiça gratuita. Aí, no caso, cabe a parte... Muitos juízes assina sem saber o que está assinando, é o que você está falando, né? Sim. E o juiz nem lê o que está assinando. Vai concedendo gratuidade a todo mundo. É igual tem esse negócio de gratuidade. A mulher foi lá na pegar gratuidade para casar, né? Aí ela tem bens lá, mas não tem como comprovar. Mas ela tá querendo gratuidade para ela. Porque ninguém quer pagar. Na verdade, quem tem que verificar se a pessoa tem direito ou não a essa gratuidade é o Estado, né, o juiz, o promotor e até o próprio advogado. Né? Então, assim, eu tenho clientes que eu viro para o sujeito e falo, meu amigo, você vai ter que pagar as custas, não tem jeito. Agora, tem pessoas que a gente tenta. A pessoa vira lá, ela ganha, por exemplo, eu tenho situações de idosos, o idoso ganha lá seus 4, 5 mil reais. Né? Às vezes ganha até o teto lá, que hoje está quase 6 mil reais. Mas o sujeito ele não tem renda. Ele gasta tudo em hospital, plano de saúde, remédio e tudo mais. Espera aí. Ele tem um rendimento alto, mas ele não sobra dinheiro para ele. O cara mora de aluguel. Ele tem que pagar lá um plano de saúde caríssimo, porque já está velho. Aí tem que pagar. É só ele que trabalha, tem lá, mora com ele tantas pessoas. Então são situações que a gente tem que verificar. Né? A gente tem que verificar o caso concreto. Né? E isso faz parte da filosofia. Avaliar e questionar o que? A atividade legiferante, a atividade para gerar leis, né? Legislativa, bem como oferecer o suporte ao legislador, proceder à avaliação do papel desempenhado pela ciência jurídica e o comportamento do jurista diante dela, investigar as causas de desestruturação, de enfraquecimento ou extinção de um sistema jurídico. Né? Nós podemos discutir aqui no Brasil, né, o nosso sistema jurídico ele está sendo o quê? Destruído. O que impera no Brasil hoje é insegurança jurídica. Né? O nosso Supremo é o que causa a insegurança jurídica. Se eu pegar o artigo 1245 do Código Civil, vai estar expresso lá que a transferência da propriedade se dá com o registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. E o parágrafo único fala que enquanto não for realizado o registro, né, permanece o alienante como sendo proprietário. É disposição normativa. E aí vem o Estado juiz, o STF, STJ, os TJs, e falam, né, e aí por consequência os juízes monocráticos, e falam que uma mera escritura pública, um mero contrato de compra e venda já garante a transferência do domínio da propriedade. Espera aí, aonde? Em que lugar? Né? Que não seja a interpretação, né? A vontade de interpretar do legislador. Mas é porque o povo brasileiro ele não transfere o imóvel, ele não tem esse costume. Problema dele, está na lei. A lei não assiste a quem dorme, mas aí eles criam a norma. Né? Não norma, né? Eles criam esse posicionamento.
E ao criar esse posicionamento, eles procedem o quê? Eles procedem a promoção da insegurança jurídica e a destruição do sistema jurídico que impera. Né? A filosofia do direito, ele busca o quê? Depurar a linguagem jurídica, os conceitos filosóficos, científicos do direito, analisar o quê? As suas estruturas lógicas, investigar a eficácia dos institutos jurídicos, a sua atuação, os seus compromissos com as questões sociais. O direito, né? Qual que é a máxima do direito? A pacificação social. Né? Então, o direito tem função social. Esclarecer e definir a teleologia do direito, seu aspecto valorativo, suas relações com a rede, com a sociedade, com a cultura e sua cultura. Resgatar a origem e valores fundamentais dos processos e institutos jurídicos. Criticar o conceito institucional, valorativo, político, procedimental, auxiliando o juiz no processo decisório. A gente vai verificando uma série de situações aí que a filosofia do direito ela vai nos auxiliar em esculpir a mentalidade da justiça como fundamento e finalidade das práticas jurídicas. Né? Tem uma frase até bonita, não sei se eu vou conseguir citar, fala assim, olha, você é operador do direito, lute pelo cumprimento do direito. Mas se você se deparar em uma situação que haja um conflito entre o direito e a justiça, lute pela justiça. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa cultura, buscar a justiça. A filosofia do direito busca estudar, discutir e avaliar criticamente a dimensão aplicativa dos direitos humanos, otimizar e atualizar os conceitos, os hábitos, as práticas habituais, objetivando o quê? A melhoria do sistema jurídico. Vocês participaram da palestra lá do Frederico Barbosa, né, do juiz, a citação dele. Quantas pessoas não estão presas de forma indevida? Quantas milhões de pessoas estão no cárcere por conta de uma decisão preventiva, de uma prisão preventiva, aguardando ainda o julgamento, ou seja, a pessoa ainda é primária e está presa. Né? Você tem essas circunstâncias, você tem essas situações. Otimizar e atualizar o conceito, hábitos e práticas habituais, objetivando que a melhoria do sistema jurídico. Vamos melhorar isso. Desmascarar as ideologias que orientam a cultura dos juristas, seus preconceitos e atitudes, desenvolver as críticas necessárias para a reorientação da função de responsabilidade ético-social das profissões jurídicas. Isso foi dito na última palestra que a gente teve, que foi a do Kleber. Olha, não, mentira, não foi a do Kleber, não. Eu fiz a última aula que eu fiz com vocês. Né? Imagine o operador do direito, o jurista, principalmente, ele vai julgar sem interpretar, sem dar seus valores. Ele vai interpretar a norma na sua essência, na pureza, sem levar os seus valores pessoais, como um mecanismo preponderante. Né? A gente discutiu isso em sala de aula. E no que tange ao objetivo, função, atribuição da filosofia do direito, surge o quê? Surge uma diversidade de teorias, sendo uma na qual, na filosofia do direito, deve ocupar-se o quê? Do justo e do injusto. Né? Para outros, o justo e o injusto estão fora do alcance do jurista, sendo apenas um estudo da ética. Há ainda aqueles que pensam que a filosofia do direito deve ser um estudo combatido politicamente, uma vez que inata a sua função de lutar contra a tirania. Né? E existem propostas que enfatizam que a tarefa filosófica deve consistir na escavação conceitual do direito. O que é direito? Para que é o direito? O que nos serve o direito? Né? E tem autores que atribuem à filosofia do direito tarefas de fazer derivar o quê? Da razão pura, a estrutura do próprio direito. Então, assim, nós temos várias situações, várias conceituações, mas a máxima é que a filosofia do direito é um saber crítico, né, a respeito das construções, né, que são originadas pela ciência do direito, pela prática do direito, né, e óbvio que a filosofia do direito ela tem como fundamento o quê? Buscar os fundamentos do direito, buscar a essência do direito, né, para poder tentar fundamentar as estruturas no raciocínio jurídico.
né, para poder acabar com as fissuras, né, da sua formação, da sua edificação. A filosofia jurídica ela tem um papel, né, universal para poder auxiliar o processo investigativo e prolongar o que? A forma a abrir mão da possibilidade de circunscrever, né, os próprios pilares, as próprias sustentações. A filosofia do direito, ela tem como compromisso a compreensão da vida social, do aspecto normativo e a sua incidência, a sua aplicação, para verificar se ela está sendo feita de forma adequada e buscar melhorar, dinamizar, qualificar, né, as atividades desenvolvidas. É um tratamento jurídico indispensável à pessoa humana, né, porque busca investigar as realizações jurídicas. Então, assim, a gente vai falando, e vai percebendo que a ciência, a filosofia do direito é o mesmo que a ciência do direito. Ele está atrelado à teoria do direito. Ele está atrelado à filosofia, como nós estudamos até aqui. E qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Avaliar do ponto de vista o universo jurídico, considerando a tese de que é uma relação de interdependência entre direito e valor. Levando perguntas acerca da proximidade ou não entre o direito e o valor, principalmente o valor justiça. A filosofia ela não deseja ser juíza nesse sentido, mas deseja submeter o direito ao juízo de uma racionalidade que leva em conta valores que a sociedade humana vem amadurecendo ao longo da sua história e que devem ser levados em conta pelo direito, quando esse se apresenta como instrumento responsável pela organização social e solucionar conflitos. Então, a filosofia do direito, ela vai transcender, tá? Ela vai ultrapassar essa ideia que o direito ele é estático, que o direito ele é rígido, firme, né? E ele vai buscar a discussão desses valores, né? Ele vai tentar ultrapassar essa condição, ele vai tentar dialogar pelos motivos, pelas ideologias, os interesses, né? Porque somente o direito positivo, o direito norma, ele não atenderia às necessidades. Ao filosofar o direito e julgá-lo, o filósofo é capaz de ir do visível ao invisível, do tocável ao intocável, do imanente e aparente ao transcendente e inteligível, e assim ser capaz de aferir sobre os valores que estão sendo apregoados pelo direito ou sobre os valores que estão sendo ignorados, ludibriados ou frontalmente atacados pelas diversas manifestações do direito. Quando nós tentamos conceituar a filosofia do direito, nós pensamos nesses aspectos, nós pensamos nessas essências, nós pensamos nessas estruturas. Filosofar direito, filosofia do direito, ela busca o quê? Ela busca nos questionar, nos tirar da zona de conforto, nos promover ou fazer com que promovamos a racionalização, a interpretação, um pensamento crítico, uma análise crítica da norma, do processo normativo, dos valores sociais, dos valores legislativos, os porquês, os praquês, o como. Por que disso? Para que isso? Como fazer isso? São as indagações que a gente precisa ter em mente, a gente precisa compreender, a gente precisa buscar desenvolver
né, buscar desenvolver, e é somente através da filosofia, e no nosso caso, da filosofia do direito, que a gente vai poder evoluir. A filosofia, ela faz parte do processo de evolução do homem. A partir do momento que o homem começa a conhecer a filosofia, estudar a filosofia, ele passa a ser questionador. O homem questionador é um homem filosófico. E o homem filosófico, ele não é facilmente apreendido. Porque ele é liberto. Ele não é facilmente controlado. E é por isso que nós, juristas, precisamos ter, sim, valores filosóficos, estudos filosóficos, para que nós não sejamos aprisionados, para que a gente tenha nosso pensamento, a nossa interpretação livre. Obviamente, adaptando ao processo correlato, aplicando a norma da forma adequada, da forma proba, mas também não ficar preso àquilo que o legislador nos apresenta. A gente tem que ir além, a gente tem que superar, né? A gente tem que interpretar não uma norma, a gente tem que interpretar o contexto, a universalidade. Por isso que desde o início eu tenho falado com vocês, direito é um. Direito penal material, direito processual penal, direito civil, processual civil, tudo é um só. A gente divide somente para poder facilitar a interpretação, facilitar o estudo. E é isso que a filosofia ela nos apresenta. A gente tem que compreender como uma universalidade. Eu não vou conseguir trabalhar um direito, uma matéria penal, no processo penal, se eu não souber um constitucional, se eu não souber um civil, se eu não souber direitos humanos, se eu não souber princípios de dignidade humana, se eu não souber uma parte de filosofia. Eu preciso de tudo, eu preciso compreender tudo para poder funcionar bem. Eu quero saber de vocês, e aí? E aí, filosofia? Como é que vocês estão? Como é que está indo? Faz uma revisão para nós, hein? Do quê? De tudo da segunda etapa. Nós vamos fazer a revisão. Professor, Nós vamos fazer uma revisão no dia 18. Só que a vamos minha falar revisão que nós temos aqui vai pra ser em cima frente. das dúvidas. o Oi? que resta? A minha revisão vai ser em cima das dúvidas. Tem dúvida, tem revisão. Não tem dúvida, não tem revisão. Não, fazer a revisão, vai falando tudo de novo, tudo que você já falou. Para quê? Eu vou tirar Aí dúvida, é tanta coisa. É tanta coisa, eu não vou conseguir falar tudo em um dia só, então eu tiro dúvidas. Você pode falar. Nem lembro mais. É por isso que vocês vão estudar, tem feriadão chegando, vocês estudam. Que dia que é feriado? Dia 11, Ah, que bom, hein? eu não vou dar aula para vocês, infelizmente. Que dia da semana? Quinta. Teve bom, hein? Terça que vem, quinta e sexta que vem. Sexta não tem aula, né? Eu gostei mais da primeira etapa. Na primeira etapa você contava mais historinha. É porque, na verdade, entra nessa parte da filosofia. Na primeira etapa a gente falou muito da Grécia, né? A Grécia tem muito conteúdo. E eu acredito que a filosofia grega é a base. Se você pegar tudo. Por isso que a gente foi até lento, foi muito devagar. Eu compreendo mais na filosofia grega. É interessante. Seria bom se a gente pudesse estudar os filósofos gregos mesmo, ler a parte dos livros, dos escritos desses filósofos, compreender por quê. Nós estudamos Foucault, rapidinho, falamos do Foucault, não estudamos, nós falamos do Foucault, mas as ideias do Foucault estão tudo lá atrás. Nós falamos do Sartre, está lá atrás. Nós falamos do Agamben, está lá atrás. Quando a gente fala do Karl Marx, está lá atrás. Engels está lá atrás. Kant está lá atrás. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, está tudo lá atrás. Você entendeu? Tudo está na Grécia. Misturando tudo. Quem falou o quê? O problema é relacionar a ideia de cada um com ele. Eu não já estou misturando estudo aí. Acontece. Mas não pode acontecer. Acontece. Nossa, Deus. Tem que fazer uma boa revisão, viu?
Se vocês trouxerem as dúvidas para mim, eu faço as revisões tranquilamente. É porque se vocês não têm dúvida, para que eu vou rever? Filosofia. Se a gente tiver que rever tudo, você vai ter que rever tudo. Ô, Thay, não tem jeito de você ter dúvida em tudo. Eu tenho, tá? Então tá, me fala o que você tem dúvida aí, já que você tem dúvida em tudo, qual parte que você tem dúvida? Bom, Tudo. peraí. De tudo, aí. A gente estudou até agora. Agostinho, São Tomás de Aquino. Qual que é a dúvida sua no Tomás de Aquino? É que é trem. Eu não sei o que ele... Qual que era a filosofia? Ó, vamos lá. Você tem dúvida ou você não sabe? Eu tenho a dúvida e que eu não sei. Eu nem tenho dúvida, porque eu não estou sabendo, então estudo eles todos. Gente, Eu imprimi o material todo que você mandou, eu estou lendo aqui, trem, mas eu não estou entendendo nada. Eu não estou conseguindo, assim, aí tá, eu estou lendo tudo, mas se me dá uma prova agora, eu não consigo fazer sem olhar. Porque eu não estou conseguindo assimilar o que cada um falava. Você vai ter... Vou em 3 minutos... Porque é muita informação que a gente viu uma vez só. Então, não dá para aprender. Porque, na verdade, eu falei, aí vocês vão ter que sentar e ler, né? A gente vai ter que ver, vai ter que estudar vocês vão ter que sentar e estudar. Aprender. Então, assim, isso é verdade. Porque não dá para a gente... nós temos um curto espaço de tempo e não dá para a gente poder ficar discutindo ad eterno. Eu me prendi de forma mais lenta, e eu falo isso na questão da Grécia, porque eu acho realmente que a Grécia ela é preponderante. E os 3 filósofos ali, tem mais filósofos ali, mas, para mim, a Grécia é preponderante, a Grécia é pilar. Porque todo o resto, ele reflete, por exemplo. Você tem Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele é platônico, a ideia é platonista. O Santo Agostinho fala da divindade, ele mistura a filosofia de Platão com a questão da religião. É aquele momento que você tem do iluminado, né? Tanto das figuras das pessoas tocadas, né? De serem poucos as pessoas que têm o processo de clarividência, de ver a verdade. Aí, quando a gente fala do São Tomás de Aquino, a gente a gente traça um paralelo mais próximo ao Aristóteles, voltado para a política. Foi o momento, né? O São Tomás de Aquino foi o homem que transformou a igreja em uma instituição política. E há um salto muito grande entre eles. Né? Há quase 1000 anos de diferença entre o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Né? Um é lá do século, um é de 300 e o outro é de 1200, mais ou menos. Então dá quase 1000 anos de diferença. E vai ser o momento que vai surgir os estados nacionais. Vai ser o momento que vai dar origem aos países, e a igreja ela vai imperar, ela vai controlar. Aí daí a gente sai por Immanuel Kant, né? O processo do renascimento cultural, do racionalismo, da criticidade, do homem ser racional, do homem assumir a sua responsabilidade. Depois a gente pula para o Engels, que fala de valores, que fala de norma, e aí a gente parte para a questão do Karl Marx, a ideia utópica. A ausência, né, era um movimento social, né, contra a opressão, né, o socialismo utópico de Karl Marx e Engels. Né, vamos acabar com a propriedade privada que foi constituída e foi conquistada lá com a Revolução Francesa. Vamos acabar com a indústria privada que foi objeto da Revolução Industrial. Vamos criar uma ditadura do proletariado, ou seja, vamos acabar com os ricos, vamos colocar o povo no poder. E aí a gente vê os momentos da história. Por conta dessa ideia, nós tivemos um processo de revolução na União Soviética,
da Rússia, que deu origem à União Soviética, que aí foi no período da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos atos de atrocidade, atos que chocaram o mundo, e por conta disso, nós passamos a ter uma perspectiva mais humana, mais social, e nós estudamos nesse período aí que a gente chama de filosofia contemporânea. Nós vimos os conceitos lá do Sartre, que foi um francês que se movimentou entre o socialismo, né, soviético, o socialismo chinês, o maoísmo. É um cara que lutou por valores, porque ele foi preso por alemães. Depois nós discutimos a Hannah Arendt, né, que era uma judia, a Hannah Arendt, que foi presa, que ela teve que fugir, né, que se tornou apátrida, né, lutando por direitos. Aí ela escreve sobre o totalitarismo, né, o papel do Estado totalitário, que é aquilo que ela vivenciou, né, o mal que ela percebeu. É chamado de moderno porque essas pessoas viveram no início do século. E depois disso, nós tivemos o período da filosofia pós-moderna, que são das pessoas que nasceram, né, um pouquinho mais recente, ou que até mesmo estão vivas, que é o caso do Foucault, que fala do estado vigilante, do estado punitivo, do Agamben, que fala da perda dos valores, a perda dos valores da sociedade ocidental, né, por isso que leva uma ruptura no direito, na norma e tudo mais. Então, assim, de fato, nós temos uma série de informações que foram dadas em muito pouco tempo. Eu não discuto isso de vocês, eu não duvido, mas eu tenho certeza absoluta que todos vocês estão plenamente capacitados, são plenamente capazes de absorver todas essas informações, ainda que elas sejam um processo de salada de frutas, um processo mix na cabeça de cada um, né? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão conseguir adaptar, absorver minimamente, porque querer absorver isso tudo de uma vez, eu sei que vocês não vão conseguir. Eu não sou nenhum louco para poder acreditar que vocês vão absorver tudo de uma vez só, mas vocês não podem parar, vocês não podem deixar de ler, vocês não podem deixar de buscar informação, de buscar conhecimento. Vocês não podem se prender apenas à aula nossa, vocês não podem prender só na quinta-feira que eu vou falar de filosofia, não. Tem que pegar, tem que dar uma lida, tem que dar uma estudada contínua, tá ok? Pessoal, se ninguém tiver nada para falar, eu vou terminar minha aula aqui.